Aleluia. Então, se você tem dúvida de quem você é para Deus, você é filho, casa favorita, reino e sacerdote. Então, enquanto você ficar perguntando quem você é, Ele está falando. E no lugar secreto é a pergunta que a gente mais faz. Quando a gente recebe a visitação dEle, é a única pergunta que a gente faz: quem sou eu, Jesus? Quem sou eu para lhe merecer? Aí Ele fala essas coisas para a gente. Amém? Eu queria falar hoje sobre relacionamento, porque a gente tem falado muito de fé, a gente tem falado de santidade, a gente tem falado de amor, de verdade. Mas essas coisas a gente só constrói através do relacionamento com aquele que pode prover isso para nós, que é aquele que nos comprou. Amém? Então, imagem e semelhança, às vezes a gente quer ligar isso à parte física, né? Mas as mais semelhanças são os atributos, são os atributos de Deus, né? E a gente nem fala muito aqui sobre santidade, sobre verdade, sobre amor, justiça, entrega, mansidão, humildade, perdão, arrependimento. Amém? Tem atributos que Deus não nos dá, que é eternidade, ainda que tenha uma promessa, mas essa promessa depende de cada um de nós. Amém? Só nós podemos sabotar a eternidade. Ninguém pode. Só nós mesmos. E poder, Deus é poderoso, mas o poder ainda fala em Efésios 3:20 que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então o poder dele opera em nós, através de nós. 2 Coríntios 12:9, ele fala: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas que fraqueza é essa? Quando o corpo está igual o meu aqui, sem aguentar ficar em pé. É quando a gente não dá resposta às ofensas. É quando a gente não faz perguntas para as ofensas, mas a gente dá uma resposta do céu. A gente deixa Ele dar a resposta por nós. Amém? Então eu queria falar um pouquinho sobre as últimas 5 palavras aqui, né? Pastor Eupídio, pastora Carla, pastora Ana, pastor Tarcísio e o evangelista Walter, que foi a última. Quinta-feira é por isso que me perder culto, irmão. Perder culto é ruim, viu? Não perca o culto. Pastor Eupídio estava lá fora, nesse dia eu estava na portaria e ele falou sobre santidade. Né? Eu queria, Raiane, colocar João 17:17. Sem santidade, eu não posso ser imagem e semelhança de Deus. Não tem como. Não tem como eu ser imagem e semelhança de Deus sem santidade. É simplesmente impossível. Santificai-vos pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse 4:8. Porque a palavra é Jesus, é o verbo. Apocalipse 4:8. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, por que esses santos cantam 24 horas, Santo, 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 e não se cansam? Relacionamento. Ele está ali diante do trono. Amém? 1 Pedro 1:15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai vós da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Todas as suas atitudes, tudo que você faz, tudo é reino de Deus. Aonde você está,
Aonde você estiver, a atitude que você tomar, sempre tem que ser pensando nos céus, amém? Hebreus 12, 14. Aqui no MAV tem que ter palavra, irmão. Aqui tem mestre aí, ó. Tem os profetas, tem os apóstolos, tem os evangelistas, tem os pastores e tem os mestres. Esforçai-vos para viver em todas as... Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Então, para eu ser mais semelhança de Deus, eu preciso viver em santidade. Pastora Ana, naquele dia que ela subiu aqui, eu digo, a pastora Ana não está só. Hoje o fogo vai cair. A pastora Ana falou sobre a verdade, mas ela foi na Bíblia todinha falando sobre a verdade. Porque sem a verdade, como é que vai ter reino de Deus? Se Jesus é a verdade, o caminho, verdade e vida. Se eu aceitei Jesus, caminho. Sem verdade, não vou ter vida eterna. Não tem como, até porque se eu estar no caminho, a verdade tem que se estabelecer sobre mim. E não é fácil, mas a gente consegue, porque Ele já venceu todas essas coisas por nós. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6. João 14,6, né? Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Sem verdade, não tem como ir para Jesus, nem tampouco para o Pai. Então a verdade, se você estabelecer a verdade em sua vida, será imagem e semelhança de Deus. Amém, querido? A pastora Carla falou sobre o espírito reto. Salmo 51, verso 10 e 11. Você pode ver que aí é um caminho. Deus está trazendo o povo aqui para direcionar um caminho. É um caminho. Você só precisa não receber, segurar e levar no Espírito. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O 11. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Amém, queridos? Aí o pastor Tarcísio chega aqui para complicar a vida de todo mundo. Vem quietinho, bota um prato de mingau quente aqui, vai comendo pelas beiradas e deixa o meio para o evangelista. E para a gente que vem depois dele. Todo calminho, todo tranquilo. E ele traz o reino de Deus, né? Ele fala sobre o reino de Deus. Como é que nós vamos trazer o reino de Deus sem nos portar, sem zelar pelos atributos de Deus, por tudo que é aquilo que Deus estabeleceu? Sem a santidade, sem a verdade, sem santidade, sem verdade, sem o espírito reto, né? E ele falou sobre perdão. Tem algo que eu dei risada ali, que eu digo, meu Deus, começou a me constranger. Eu digo, eu já fiz isso, que a palavra é para isso. Quando ele falou, deixa eu fazer aqui um teatro aqui mais Jacques. Jacques, me dê a paz do Senhor aí, Jacques. Estou passando e você me vê, me dê a paz do Senhor aí. Você está feliz, aí você empolgado, o reino de Deus está em você, aí você vai me ver e vai me dar a paz do Senhor. Você está feliz, você vem me dar a paz do Senhor. A paz, meu irmão. O reino de Deus está em mim. Aí Deus disse, quando você fizer isso a próxima vez, você vai voltar e vai consertar a paz do Senhor que você deu. A palavra é para isso, irmão, é para penetrar. E aí, entre juntas e medula, ela precisa discernir, né, o que está em nosso coração. E aí o pastor César começou a me dizer, eu ria, rapaz, eu digo, meu Deus, aí, coisa simples que a gente precisa remover. E aí o evangelista vem e acaba com nossa vida aqui. Eu ri tanto aqui que eu quase morro. Eu fiquei com medo, meu irmão, porque eu já vi a pessoa na unção do riso. Você não consegue conter. Você se embola pelo chão e fica. Eu já vi no encontro de jovens, uma pastora,
Ela foi pega pela unção do riso, e a gente foi almoçar, e a gente voltou, e a gente descansou, e ela sozinha lá no templo, embolando pelo chão e rindo, querendo, pedindo para parar, mas não parava. E eu digo, meu Deus, a gente vai ser tomado pela unção do riso aqui, a felicidade que estava aqui nesse lugar, né? Então o pastor Pídio vem com santidade, pastora Ana com verdade, pastora Carla com espírito reto, pastor Tarcísio, que vem o reino de Deus, e o evangelista, vamos colocar ele em movimento. Amém, queridos? Então Então isso era o bastante para a gente ter dado pelo menos 5 passos, um passo por cada palavra, em direção à cruz. Mas hoje eu quero falar sobre relacionamento, e falar sobre relacionamento a gente tem que ir para o início, Gênesis 1, 26. Vamos lá para nosso amigo Adão. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém, queridos? A imagem não está ligada à aparência, porque senão eu e o pastor Elpidio seríamos iguais. Está ligado a virtudes, as virtudes de Deus. A minha imagem, e a gente fica assim, a gente começa a ler a Bíblia, e aí quando a palavra começa a saltar para dentro de nós, é uma transformação tremenda, porque a gente vê o cuidado que Deus teve, para nos ensinar. Então Deus façamos o homem. Ele poderia ter dito, eu vou fazer o homem, faço o homem. Façamos. Então ele diz, como é no céu, tem que ser na terra, que venha o teu reino. Então ninguém faz nada só. Aqui todo mundo precisa de todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa querer criar dentro do corpo de Cristo uma carreira solo para não cair. Foi muitas pessoas que, infelizmente, pessoas com chamado, com unção poderosa, mas resolveu criar uma carreira solo. Aí você deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. E a queda acontece, não tem como. Amém? Agora, Deus criou Adão e Eva, e Adão aí é imagem e semelhança. Amém? Gênesis 2, 22. Eu quero trazer Adão, porque Adão é o início de todas as coisas. É o início da criação. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. O 23. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E essa será chamada mulher, por conta do homem foi tomada. Quando a pessoa é em mais semelhança de Deus, ele está nesse propósito, ele não enxerga o defeito no próximo. Não tem como, querido. Os relacionamentos hoje estão sendo destruídos por a gente não entender essas coisas. Não é pelo diabo, tem gente que culpa o diabo de tanta coisa. Eu tenho até medo de um dia os irmãos pedir perdão ao diabo. Porque não é, irmão. A porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. Então o que é que o diabo pode contra mim? Ele só pode tentar. E conseguir só o que eu der. Se eu não dou nada, ele não tem nada. Como ele não tem nada, nem a chave de lá ele tem da casa. Então, enquanto nós somos imagem e semelhança de Deus, Adão aqui viu Eva e disse, que mulher linda, Senhor. Vamos trazer para nossos dias, que Adão aí não tinha muita instrução ainda para admirar a mulher, né? Então foi osso do meu osso, carne da minha carne. Mas se fosse no dia de hoje, Adão ia dizer, Senhor, como o Senhor é bom. Que mulher linda e perfeita o Senhor fez para mim. Não é, pastor? Era assim que ele ia dizer. Mas isso aí, enquanto ele era a imagem e semelhança de Deus. Eva era uma mulher perfeita. Mas se a gente trazer isso para os casamentos de hoje, a Bíblia diz que deixará o homem sua casa, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e ambos serão uma só carne. A gente entra na casa de crente hoje, e aí veio a mulher dizer,
meu filhinho, Aí estabelece um só com o filho, e o pai estabelece um só com o filho, e aí cria uma confusão, porque o filho fica sem referência de pai e mãe. Porque quando a gente foge da palavra, das instruções de Deus, deixamos de ser imagem e semelhança. E o propósito deixa de se estabelecer. Eu não sou um só com meus filhos, eu sou um só com minha esposa. Meus filhos é o presente de um relacionamento. Porque o relacionamento gera isso, gera bênção nas nossas vidas. Então o que nós temos de ver é o relacionamento. Então, eu sou um só com minha esposa. É ela que eu tenho que proteger, é ela que eu tenho que zelar, é ela que eu tenho que entender. É com ela que eu tenho que viver. E os defeitos dela? É dela, não é meu. Eu tenho que consertar o meu. Eu não posso mudar ninguém. Eu só posso mudar a mim mesmo. A única pessoa que eu posso mudar é eu mesmo. Agora, se eu estabeleço os princípios de Deus sobre a minha vida, quem está ao meu redor vai ver e vai querer imitar. Sem eu precisar nem saber. Meus filhos vão ter um referencial. Quando eu entrei nessa loucura do lugar secreto, do relacionamento com Deus, eu estava a ponto de desistir de tudo, porque ao meu redor só tinha desastre. Eu digo, esse Deus aí não funciona. Ou eu conheço Deus, ou é melhor não estar com isso aí. Porque famílias de homens e mulheres de Deus fantásticos, homens de Deus, e tudo bagunçado, e tudo... A religião entrou ali e saiu o reino, porque quando a religião entra não tem espaço para o reino. Só tem espaço para ela. E aí era uma luta, e aí eu vi um testemunho, e aquilo ali me incentivou. E é por isso que sempre falo alguma coisa da minha vida, para que possa ativar em alguém uma mudança. E aí você, com o seu relacionamento com Deus, porque cada um tem... Nós somos únicos. Aquilo que eu trilhei com Deus, você vai trilhar muito maior. Então, quando eu falo algo, é que a sua experiência ainda seja maior, que é para você pegue esse atalho e... A esposa de um pastor, 2 filhos adolescentes conversando, um pastor que estabeleceu sobre a vida dele o relacionamento com Deus. Estabeleceu a vida dele o relacionamento com Deus, o lugar secreto de estar ali. Então, 2 filhos adolescentes conversando e a mãe escutando a conversa. E aí, um dizia para o outro, não, meu pai, ele é um anjo. Olha, as asas devem estar escondidas no paletó. Mas não era criança, ele era adolescente já. E a mãe escutando. Aí a menina disse, mas minha mãe não é não. Meu pai casou com uma mulher da terra. Mas ele é um anjo. Pronto, a mulher só precisa ouvir isso para imitar o marido. Se inspirar no marido aí. Se inspirar no marido, porque o relacionamento com Deus nos torna parecido com Ele, em mais semelhança. Amém? Então, casais, homem e mulher, sua esposa é a bênção que Deus lhe deu, você tem que cuidar. Mulher, seja sábia e santa e deixe seu marido com Jesus. Né? Que a missão do marido a missão da esposa é ser sábia e santa, a do marido, amar Cristo, amar a esposa como Deus ama, como Cristo ama a igreja. Então é uma missão muito mais difícil para o marido. Mas às vezes a gente quer fazer a nossa parte quando a outra parte faz a sua parte. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Essa semana, tem uns 2 meses aí que a gente pediu, uma menina ligou para a Marli. Essa menina tem 7 anos sofrendo. Mas esses 6, 7 anos aí, ela não deixou de ser nem sábia, nem santa. Ela saiu daqui do meio da família, porque se eu fosse me mudar hoje, eu sentiria mais falta de vocês do que da minha família. Porque a minha família é 4, 5 pessoas, é fácil eu me comunicar. Mas e com todos vocês? Né? Então, assim, sempre que vem uma coisa para a gente mudar de cidade, eu penso nisso, só penso nisso. E essa menina fez isso, ela saiu de perto de todo mundo, porque o marido se desviou, e aí era bebida, era prostituição, era tanta coisa terrível. Quando a gente se afasta de Jesus, é que nem Adão aí, que a gente vai ver ele no instante. O que é que acontece? E ela ligou, disse que estava em casa, mas ela, na posição, oração, 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 tratando ele bem, oração, oração.
Quando foi um dia, irmão, esse homem chega em casa, abre a porta chorando, se ajoelha e começa a pedir perdão a ela. E se arrepende de tudo que fez. E hoje está lá íntegro. É na sua fidelidade que Deus faz com que a palavra dele se cumpra. Então ela foi fiel a Deus, Deus pegou na orelha dele e disse, agora seu problema é comigo, vamos lá. Vamos lá que você vai confessar tudo que você fez de errado e vai se arrepender e vai mudar. Amém? Então, a mudança tem que estar em mim. E aí Adão quebra o relacionamento. Aí tudo muda, irmão. Veja aí que desastre. Gênesis 3, de 6 a 12. Gênesis 6, de 3 a 12. Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? O 12. E disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você entende aí, irmão? A mulher era perfeita, osso do meu osso, carne da minha carne. Enquanto ele era mais semelhança de Deus. Mas quando ele peca, sempre vai ter um culpado, irmão. Se os princípios de Deus não estiverem sobre nossas vidas, a gente não tem vida em Deus, e aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, os nossos filhos, não vai ter vida em Deus. E princípio de Deus, a gente não consegue declarando uma palavra, a gente consegue, Mateus 6,6, entrando no quarto, fechando a porta. É relacionamento. O relacionamento com Deus é que vai promover em nós, viver uma vida de imagem e semelhança com Deus. Então Eva agora é uma mulher ruim, porque ela obrigou ele a comer da fruta. Ela disse, ou você come, você tem que comer, porque o sacerdote aqui sou eu. Como Adão, porque o sacerdote sou eu, Adão. Deus falou, foi comigo, não foi com você, que daquela árvore não podia comer. Então, quando a gente vive fora dos princípios, a gente fica arranjando, a gente fica colocando culpas, procurando culpas, estabelecendo culpa em pessoas. A sua vida, para ela ser perfeita, ela só depende de você, de mais ninguém. Amém, queridos? E o verso 9. Yasmin me fez uma pergunta, mandou um zap para mim, tio, Jesus gera calor? Foi um negócio assim, né? Jesus gera calor. E engraçado que ele ficou em minha cabeça, eu dei algumas respostas, mas eu disse, meu Deus, fala sobre fogo, calor, não. Mas eu fiquei com aquilo ali, eu digo, não, mas os jovens quando perguntam alguma coisa, meu irmão, a palavra está ali. Aí eu disse, não, tem que ter uma resposta para esse negócio. Tem, gera calor. Mas quando ela estava me perguntando isso, o verso 9, eu chorei tanto com isso aqui, porque alguém pode se esconder de Deus? Como é que nós podemos se esconder de alguém que é onipresente, onisciente e onipotente? O verso 9, 3, 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Mas por que Deus não viu Adão? Você já fez essa pergunta? Já fez, Léo? Por que Deus não viu Adão?
Pode alguém se esconder de Deus atrás de uma árvore, debaixo do chão, nas nuvens? Alguém pode se esconder de Deus? Mas por que Deus não viu Adão? Mas essa pergunta veio ligeiro. Essa resposta veio rápida. Para mim, não sei se foi para vocês, é a mesma. Quando Adão deixou de ser imagem e semelhança de Deus, a luz que estava sobre ele apagou. E Deus não procurava por Adão, procurava pela luz que Adão refletia no jardim. Porque quando Moisés descia do monte da presença, ele tinha que cobrir o rosto. Tamanho o brilho que tinha em Moisés. Mas Moisés foi um homem resgatado ali por Deus. Adão não conheceu o pecado, até ali. Adão era limpo. Não tinha histórico. Moisés tinha um histórico de assassinato. Adão era limpo. Imagine a luz que refletia em Adão naquele jardim. Aí quando ele quebra princípios, estabelece logo culpados, e a luz se apaga. Aí eu lembrei da pergunta de Yasmin, e depois eu achei, no Salmo 51, né, onde, não lembro, que diz assim, Deus anda de uma extremidade à outra, Jesus anda de uma extremidade à outra da terra, procurando quem gera calor. Porque é o nosso, tendo que atrai ele para nós. Aí eu lembrei isso aí de Adão, e digo, meu Deus, que coisa. É bom estar perto dos jovens, viu, irmão? Fica perto dos jovens. Porque viver sem relacionamento com Deus é viver fabricando os culpados, queridos. Você vai ser uma fábrica de culpados, se você não entender que você precisa se relacionar com Deus. Eva deixou de ser linda e maravilhosa assim que Adão quebrou os princípios. Amém? Em 2019, porque 2020 foi um ano maluco. A gente não pôde fazer nada. Glória a Deus por nós que sobrevivemos. Deus estabeleceu sobre a vida de Deus, usou um jovem para falar comigo, algo que já tinha em meu espírito, que testificou. Né? E é bom quando a gente conhece o nosso chamado, porque aí é mais fácil a gente não se perder. Porque enquanto a gente não conhece, a gente fica, será que eu tenho que ser aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro? E às vezes a gente só olha para as coisas grandes. Né? Não, eu tenho que ser aquilo, não. O importante é que você esteja no seu chamado. Amém? E aí esse jovem passou uns dias querendo falar, e ele, o tímido, porque não tinha coragem, até que Deus botou ele para pegar fogo, até que ele falou que eu e Marli, nós seríamos os Zacarias e Isabel desse tempo, para treinar jovens para a volta de Jesus. Né? E a gente fez isso foi em 2019, 2020 a gente não fez nada. Irmão, eu nem jejuei em 2020. 2020 era um ano que a gente foi acelerado e passou que a gente nem viu. E aí, esse ano eu comecei. É engraçado que para mim era só jovens. 15, 16, 17 anos, 18. Aí Deus me mostra uma criança no meio desses jovens. Cate. Aí depois me mostra outra. Eu digo, Jesus. Aí já tem criança, tem jovens. E a primeira reunião que eu fiz, o que é que eu estou tentando passar? O que é que Deus vai me instruir para passar para eles? A eles vencer essa barreira que impede o ser humano de resistir a uma ofensa. A cada um de nós que tem aqui, tem 50 pessoas lá fora, que ama a igreja, mas não vem mais. Simplesmente porque não soube dar uma resposta à ofensa. E quando eu estava falando isso com esses jovens, eu disse, olha, vocês serão aqueles que entrarão homossexual na igreja. E a presença de Deus, o amor de Deus está sobre a vida de vocês, vai curar eles, e deve deixar vocês dar uma palavra. Porque a igreja é isso aí, para curar os enfermos. E aí, eu conversando com ele sobre isso, explicando, aí tinha um jovem, eu até que apresentei ele, a pastora Débora, que é um menino que ama a palavra, é um mestre. E ele disse, eu entendi o que é que o senhor está falando. Aí, foi, você entendeu? Foi. Nós seremos como as águias. Eu disse, como águia? Bom. Mas quando o único pássaro que ataca as águias é o corvo.
Mas as águias aí o que é que ela faz? Quando o corvo vem atacar elas, ela só faz subir o céu. E o corvo ele é limitado. As águias não. Não tem limite para as águias. E aí as águias começam a subir, quando o corvo não aguenta mais, ele morre e cai. E ela continua voando. Eu digo, é isso aí. É isso aí. Vocês vão ser essa igreja que vai aprender a lidar com as ofensas. Vocês vão ser essa igreja. Então, cabe a nós, queridos. Nós estamos num ambiente aqui que tudo que a gente fala acontece. Eu pensei algo, o pastor Elpidio fez. Daqui a pouco, o Léo estava falando algo aqui. Eu digo, meu Deus, eu estava pensando algo, o Léo falando. Deus está nos ligando um ao outro, em espírito. E a maturidade vai vir sobre as nossas vidas, porque nossos filhos, aqueles que estão, os jovens, as crianças, eles precisam da nossa geração, deixar as coisas mais fáceis para eles. Porque não deixaram nada fácil para a gente. Né? Porque a religiosidade, ela mata pessoas. Né? Ela mata pessoas, ela quebra os princípios de Deus. É o homem querendo temperar algo que é perfeito e eterno. E aí você coloca as pessoas na religião e as pessoas vão. A religião é isso, irmão. Chegou aqui, ó. Não tem mais. A religião não é eterna. Aí você vai chegar ali ao máximo, você parou, agora você tem 2 caminhos. Ou morrer ou desistir. Todos os 2 é morte. Eu estava, a semana passada, numa cidade com um homem de Deus, com um apóstolo, uma igreja de 600 pessoas. Esse homem pegou os pastores, dividiu, abriu uma congregaçãozinha por cada cidade. E porque ele decidiu que Jesus ainda não veio, que Jesus ainda vai vir. Graças a Deus que Deus ainda teve misericórdia e botou ele para espalhar esses pastores para pregar o Evangelho de Cristo, algo que ele não quer mais, porque ele se meteu na religião e acabou, tem fim a religião. E aí eu estava fazendo um serviço do lado, uma igreja linda e grande. Fui assistir a reunião, 10 pessoas com ele, eu acho que é só a família mesmo, que não tem como sair perto dele. E graças a Deus, né, que só ficou a família, agora é orar para ele aceitar Jesus de volta. Porque não está fácil. Não está fácil, é por isso que nós temos que nos relacionar. Porque quando a gente se relaciona, a gente conhece. Mas a gente vai conhecer Ele como somos conhecidos por Ele. E é isso que vai fazer a diferença. A minha primeira experiência no lugar secreto foi que eu entrava para meditar a palavra, e aí sobre aqueles 3 jovens que entrou na fornalha, eu dizia, esses jovens são malucos. Era só dobrar o joelho e ficar em pé e se salvar, porque esses jovens... Como é que esses jovens encarar um negócio desse, um negócio tão quente que não iria para chegar nem na porta? Ai, irmão. Aí quando eu fui orar em línguas, que eu fui adorar, aí Jesus disse, eu estava atrás dele dizendo, não se dobrem, que eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Então, essa é a grande diferença, irmão. A gente precisa conhecer Jesus, pelo menos um pouquinho do que somos conhecidos por Ele. Amém? E eu queria... eu peguei 2 jovens aqui, um foi que o pastor Elpidio falou também. O pastor Elpidio falou aqui no dia que ele ministrou. Um jovem do Antigo Testamento, José, e um jovem do Novo Testamento, porque eu perguntei aos jovens, né? Nós temos Nazireu no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, quem foi o Nazireu? Rapaz, que coisa linda. Eles começaram a falar e descrever cada Nazireu. Ah, não, Paulo foi um Nazireu. Aí o outro, Estevão, foi um Nazireu. Ah, Pedro foi um Nazireu. Porque Nazireu é todo aquele que vive o propósito, que cumpre o propósito de Deus. Amém? Teve os nazireus que conseguiu, mas desviando do caminho. Em algum momento ele deixou de ser mais semelhante, mas conseguiu retornar, no caso de Sansão. Né? O último momento de vida dele ali. Então Estevão é Atos 7, 56 a 60. Então Estevão foi um nazireu. Estevão foi um homem que
conheceu Jesus, que se relacionou com Jesus, que entendeu a cruz. Atos 7, 56 a 60. Cadê os diáconos? Estevão era um diácono, viu? Estevão era um diácono, cheio da presença. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, a gente vê muita dificuldade hoje de a gente lidar com as ofensas. Às vezes uma palavra, em um momento que o irmão está ali, que não está legal. Mas você pregando a palavra, falando do amor de Deus, e uma galera lhe pega, lhe leva para o lado de fora e começa a lhe apedrejar. Você consegue se colocar no lugar de Estevão e ver pedra batendo no seu rosto, em sua cabeça, removendo pedaços de carne do seu corpo. E Estevão dizendo: Senhor, não impute a eles esse pecado. Ele está livre de tudo que está fazendo comigo. Senhor, eu perdoo eles. E mais semelhança de Deus. Ele imitou Jesus na cruz aí. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente vive os atributos de Deus, a gente é imagem e semelhança de Deus. Existe um propósito sobre a vida de vocês. Cada um ser humano que nasceu, um livro foi escrito. Não existe um ser humano à toa aqui na Terra. Cada ser humano tem um livro escrito. E cada pessoa que se aproxima, eu digo: meu Deus, o que foi que você escreveu para ele? Eu preciso ajudá-la. Porque é assim que a igreja funciona. Nós temos que ajudar uns aos outros. E engraçado que aquele que eu ajudo, daqui a pouco estou precisando da ajuda dele. Isso é o corpo de Cristo, uma igreja viva. Ninguém vai chegar tão alto que não precise da ajuda daquele menor. Não, nós somos a igreja. Então, quando o Estevão declara isso aí, a gente vê isso aí, a gente diz: meu Deus, e por que é que eu me preocupo com tantas coisas pequenas? Com tanta coisa pequena. Então, Estevão foi um jovem do Novo Testamento, que viveu, e que o importante, irmão, não é o início nem o fim. O importante é como você termina. Não importa você fazer coisas maravilhosas no início, no meio, e quando chegar no fim você cansa. Como também não tem importância nenhuma se seu início e seu fim foi uma vida miserável de pecado, de coisas terríveis, longe totalmente da semelhança, de ser mais semelhança de Deus. Mas você se arrepende e seus últimos dias é você vivendo a imagem e semelhança de Deus. Muitas coisas Estevão fez de importante, mas isso aqui foi a mais poderosa. Muitas coisas Jesus fez importante, mas a cruz foi o ato mais poderoso e eterno. Amém? Agora eu queria falar sobre José. José, nós conhecemos a história de José. Conhecemos a história de José, um menino bom, o pai o amava, novinho, compartilhou sonhos com os irmãos irmãos tinham ciúme. Eu quero pegar a história de José, porque assim, eu quero que você entenda a história de José, porque quando vier alguma ofensa sobre você, você vai lembrar de José. Aí você vai me dizer: poxa, isso aqui que aconteceu comigo é maior do que o que José passou. Se não for, irmão, então deixa de lado. Seja uma águia.
Amém? Voe mais alto. José não fazia mal a ninguém. Um menino bom, tinha a atenção do pai, o pai o amava, porque se você encosta em alguém, se torna amigo dele, quer o seu bem, não tem como ele não retribuir. Por mais longe que ele esteja de Deus ou das coisas certas, ele vai lhe retribuir. Então José era amado pelo pai porque dava atenção ao pai. Então os irmãos têm ciúme de José. Pega José, primeiro quer matar, assassinar o irmão. Depois ele pega José, joga num buraco. Depois pega José, vende como escravo. Depois José vai para a casa de um homem, começa a cuidar da casa ali, alegre, satisfeito. Porque as circunstâncias, se você é imagem e semelhança de Deus, as circunstâncias não vai roubar você do propósito de Deus. Por mais doído e sofrido que seja. Amém? Então José vai para a casa de uma mulher, a mulher vê José ali, um jovem bonito, quer tem um relacionamento com ele, ele não aceita. Mais uma vez, vem uma mentira sobre ele, e dessa casa de escravo ele vai agora para uma prisão. E José não muda, irmão. Veja quanto processo aí. E nisso eu estou falando de anos. Eu não estou falando que isso foi em dias. Foi anos. José saiu com 17 anos de casa. Foi tirado da presença do pai, da presença do irmão mais jovem, da família. Porque os irmãos até não tinham ele como família, mas ele amava os irmãos e tinha o irmão como família. Porque quem é a imagem e semelhança de Deus não foge do propósito e daquilo que Deus estabeleceu, não. Então José estava ali, tendo saudade até daqueles que tentaram matar e que venderam como escravo. Mas ali foi anos e anos e anos e anos. E José, firme. Um dia na cadeia José sai. A gente conhece, se tornou governador, fez todas aquelas coisas. Mas eu queria falar aqui, nessa manhã, eu acho que o pior momento de José está em Gênesis 50. Está em Gênesis 50, no capítulo 10 primeiro, Gênesis 50, 10. Olha para o pessoal que estava estudando Gênesis aí, ó. Não é, pastor? Gênesis 50, 10. Antes disso aqui, a gente... Foi muitos dias, Jacó morre. E lá tinha, se não me engano, foi 40 dias, de uma forma, 70 dias, 40. Eu sei que muitos dias ficaram ali embalsamados no Egito. E depois José pede para enterrar o pai, onde o avô estava enterrado, e Faraó concede. Agora, esses 7 dias de José. Agora, imagina esse dia de 7 dias de José. Ele ali, chorando, sofrendo. E ali ele é levado aos 17 anos. E ali ele começa a ver os irmãos ali do lado. Ele sendo um homem todo poderoso. E os irmãos não sendo nada. Um estalar de dedos dele era suficiente. E ele ali, 7 dias, vendo o irmão mais jovem, já um homem, e ele perdeu tudo aquilo ali, não viu nada. Vendo todos os que provocou aquilo ali. Ele vendo ali o fim do pai dele, e tudo que ele perdeu de viver com o pai. Inocente e tudo. Não fez nada para ter merecido aquilo. Então, 7 dias de sofrimento. E ele ali, chorando. Mas quem tem a imagem e a semelhança de Deus, quem decide viver isso, todas as coisas ruins vêm sobre si. Tudo que é ruim vem sobre si. Mas ele diz, eu tenho um canto. E tenho alguém que vai remover isso de mim.
eu tenho um canto e sei quem vai remover isso de mim. E aí José vai para o canto dele, chora, chora. Lembrança por lembrança, lembra de Benjamim, lembra do pai, lembra o nascimento dos filhos, que o pai não estava lá. Ele começa a lembrar de cada detalhe, de cada coisa, cada dor, uma pior do que a outra. Porque não foi só traição, irmão. Ali foi uma mistura de tudo. E aí ele ali vence os 7 dias e enterra o pai. Amém? Agora, o verso 15. Agora veja aí. Quem vive longe da imagem e semelhança de Deus, quem não tem relacionamento com Deus, o que é que está no coração? Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. O 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim dirás a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhe falava. O 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. O 19, e José lhe disse: não tem mais porventura? Estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer com que se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Entendeu, queridos? José diz: ei, o mal que vocês me fez não é eu que julgo. Eu não julgo o mal que ninguém me faz, porque só tem um que pode julgar. Todo o mal que vocês trouxeram a mim tinha um propósito. Mas só tinha um propósito porque eu resolvi ser a imagem e a semelhança do meu Criador. Amém, queridos? E a morte que vocês tentou contra mim, que não deu certo, serviu para que eu salvasse vocês e nações. A minha vida serviu para isso. O mal que vocês tentaram me fazer, serviu para que eu salvasse a vida de vocês e também nações. Queridos, a gente precisa entender a lidar com a ofensa, porque se a gente não aprender a lidar com a ofensa, como vai vir a maturidade sobre as nossas vidas? Como vamos poder instruir pessoas? Como vamos poder pegar um jovem que o coração queima para estar aqui na igreja, mas não consegue? Um dia de 14 anos me falou: eu quero ir na igreja, mas eu sou, disse o nome lá, homossexual. E se eu for na igreja, eu vou ser apedrejado. E o que é que eu digo, irmão? E o que é que a gente diz? Eu disse a ele, olha, isso está mudando. Em alguns lugares você vai passar por isso, mas em outros lugares que o Espírito de Deus está inundando o coração das pessoas e ela está entendendo que a sua opção sexual não muda o amor que Deus tem por você. Não muda o amor que Deus tem por você. Deus continua te amando, vai sempre lhe amar, aconteça o que acontecer. Ele vai sempre lhe amar. Então, é muito difícil para a gente pregar o amor e ouvir isso. É muito difícil. Então, se a gente não nos curarmos, como é que vamos poder curar alguém? Como é que vamos poder curar alguém? Se alguém não te ferir, e você
não sentir dor, como é que você vai poder curar a dor de alguém? Porque as ofensas fazem parte do processo da cruz. Por que queremos nós viver uma vida sem sofrimento? Jesus viveu sem sofrimento. E se nós somos imitadores de Cristo, por que queremos viver uma vida sem sofrimento? Agora, como você lidar com as ofensas? Isso é que vai fazer a diferença. Como é que eu lido com as ofensas? Porque se alguém não te ferir, como você vai aprender a perdoar? Perdão faz parte dos atributos. Você nunca é ferido, sempre é amado. E aí, o ensinamento do perdão vai estar onde? Como é que eu vou perdoar se ninguém me fere? Todo mundo me trata bem. Então, como é que eu vou aprender a perdoar? Eu vou lhe perdoar de quê? Porque você me trata bem, eu vou lhe perdoar porque você me trata bem. Se alguém não pregar sua última mão, porque a ofensa serve para isso, irmão. A ofensa para ela pregar, serve para pregar sua última mão. Você consegue pregar os seus 2 pés em uma das mãos, a outra não. A outra tem que ser alguém que tem que lhe ofender. Ele tem que lhe pregar a sua última mão, porque você e eu precisamos ser crucificados com Cristo. Como é que vai existir evangelho sem crucificação? A cruz é o lugar onde Jesus depositou tudo o que precisamos ir buscar para ter uma vida com Ele. Então, na cruz, você vai ter tudo lá na cruz, aos pés da cruz. E nós só precisamos dar um passo por vez e chegar lá. Mas esse passo por vez é necessário o relacionamento. Esse passo por vez é necessário o relacionamento. Senão nós não vamos chegar lá. Não tem como chegar lá. Não tem como. Então, quando eu chego no pé da cruz, eu preciso de quê? Eu preciso liberar perdão para um irmão que me ofendeu. Então, eu tenho que ir na cruz. Estava conversando sobre Léo, conversando com o Léo sobre isso, a gente indo para Salvador. Eu digo, Léo, o ideal é, você me ofendeu, eu vou lhe chamar. Não vou lhe chamar na hora. Se eu estou zangado, não vou lhe chamar. Vou esperar a zanga ir embora. Primeiro eu vou orar por você. Porque eu descobri uma tática, irmão. Se alguém me ofende, eu vou orar por ele. E aí a mágoa sai. E depois eu vou lhe procurar e vou dizer, Léo, rapaz, você me ofendeu. Naquele dia você me falou isso. É maturidade, irmão. E aí ele vai ter que reconhecer que me ofendeu, vai me pedir perdão. Bom para mim, bem para ele. E bem para o corpo de Cristo. Porque as pessoas que vão entrar pela porta precisam de todos nós. Não precisa dos ministros aqui, não. Precisa de todos vocês. Nós somos um só. Então, a gente precisa lidar com isso. Então, se eu preciso de amor, onde é que eu vou achar? Na cruz, irmão. Se eu preciso de arrependimento, é lá na cruz. Tudo que eu preciso para que o Evangelho de Cristo, que o poder de Deus se aperfeiçoe em minha fraqueza, está na cruz. Então é a cruz. E chegar na cruz não é fácil. Amém? Isso aqui, ó, é o 2º mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Se você vem para a igreja e você não entender que você tem que amar todo mundo como a você mesmo, você não cumpre o 2º mandamento. E se não cumpre o 2º mandamento, não tem como cumprir o primeiro. Que é amar o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua entendimento. Então, quando Deus pega tudo que tem em nós de mais forte, Ele diz, você precisa de tudo para me amar. Mas depois Ele diz, agora é necessário amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não amar mentiroso, você é. Como é que você não consegue amar alguém que vê e vai me amar que você não me vê? Então, quando eu amo alguém, eu estabeleço a imagem e semelhança com Deus. E aí sim eu posso amá-lo. Está aberto o acesso para eu amá-lo. Amém? Eu queria que o pastor Pedro cantasse um louvor aí para a gente, nessa manhã. Porque esse lugar, eu glorifico a Deus por estar aqui. Porque a igreja está deixando de pregar a bênção, para pregar o abençoador. Tudo o que você precisa na sua vida está disponível. Tudo que é necessário para você está disponível na cruz. Porque Jesus conquistou tudo. Né? Essa intercessão que o pastor Pedro criou aqui com nós.
Eu senti ali no meu espírito, eu digo, a vida das apóstolas mudou hoje. As dores vão diminuir. Eu senti tudo isso ali, então eu tive que sentar aqui. Eu sento, eu caio, eu digo, vou sentar. Aí depois me deram a filhinha de Ronildo e Ariane. Aí quando me deu, eu digo, meu Deus. Aí me estabeleceu ali, eu digo, não, ninguém tira ela do meu colo, que eu vou ficar em pé aqui. Aí ela me abraçava e botava a mão aqui no meu coração, eu digo, olha, ninguém tira. Né? Porque criança é algo... É por isso que Jesus deixa-me vir elas. Eu acho que Jesus estava tão cansado dos adultos ali, irmão. Tem hora que Jesus cansava dos adultos ali, de tanta confusão, de tantas queixas. Que ele disse, não, peraí, eu preciso de um refresco, traga as crianças aqui. Porque a criança faz isso. Quando a gente toma uma criança no colo, uma paz reina sobre as nossas vidas. E por isso que nós temos que pagar um preço, nós temos que amadurecer, nós temos que mudar, entender. Que nós precisamos deixar mais fácil para ela. Amém? Então que Deus nos abençoe em nossas vidas. Né? Nós temos... Deus tem ministrado aqui no coração de cada um que sobe aqui, independente que tenha título, que não tenha, palavras poderosas. Né? Tem Patrícia, Ariane, foi um culto aqui que quase que não acaba. Então aqui não é quem está aqui. Não é quem está com o microfone na mão, mas é o que está aqui. Nós falamos pelo Espírito. Amém, querido? Então que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa casa, né? Que a imagem e semelhança de Deus venha cada dia estar em nós, aos poucos. Nós vamos conquistar isso aos poucos, mas nós vamos conquistar, porque Ele é poderoso para fazer.